Não há nada melhor do que começar o dia conectado com Deus, e é por isso que nós começamos ontem o nosso devocional. Todos os dias, às 6 horas da manhã, sempre ao vivo, nós estaremos aqui por 10, 15 minutos, não mais do que isso, meditando em uma palavra, fazendo uma oração e entregando o nosso dia para Deus. Claro que você pode acompanhar em outro horário, caso seja melhor para você. E nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. E a primeira história que aparece no Evangelho de Lucas não é sobre Jesus. Curioso isso, né? Porque os evangelhos falam sobre a vida de Jesus. Mas o Evangelho de Lucas tem a introdução, que foi o assunto de ontem. Se você não assistiu o devocional de ontem, eu sugiro que você entre lá para você poder entender melhor sobre isso. E depois da introdução, vem a primeira história do Evangelho de Lucas, que é uma história de um casal. Um casal chamado Zacarias e Isabel. Você está com a sua Bíblia aí? Eu estou com a minha Bíblia aqui. Se você quiser, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Vamos entender melhor isso aqui, porque há algo profundo sobre a história desse casal que tem muito a ver com a nossa vida. Desculpe. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Então, está falando de um casal chamado Zacarias e Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, a conduta desse casal era uma conduta muito correta. Ninguém poderia apontar o dedo para falar nada deles, a não ser que inventasse. Porque, infelizmente, a gente não tem como controlar a boca das pessoas, a língua dos outros. Mas, a não ser que inventassem, ninguém tinha nada para falar desse casal. Nada de ruim para falar deles. Eles eram irrepreensíveis. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Eu acho importante explicar algo aqui em relação a isso. Hoje em dia, você não querer ter filhos é uma opção. Isso não vai custar sua reputação. Tem muita gente que acaba optando em não ter filhos. Olha, eu não quero ter filhos, por exemplo. Tem pessoas que eu conheço que não querem ter filhos. Tudo bem. Ninguém vai julgar essa pessoa por essa escolha. Ter filhos hoje em dia é uma opção. Naquele tempo, não era bem assim que funcionava. Filhos eram sinônimos de dádivas, de bênçãos de Deus. Então, quanto mais filhos um casal, uma família tinha, essa família era vista como, olha, Deus gosta muito deles, porque enviou muitos filhos para eles. Quando um casal não tinha filhos, acontecia exatamente o contrário. Por que eles não têm filhos? Por que Deus não mandou um filho para eles? Eu acho que eles não são tão bonzinhos assim como eles parecem, não. Então as pessoas faziam julgamentos, as pessoas criavam teorias da conspiração quando viam um casal naquele tempo que não tinham filhos. Então esse casal, eles tinham o sonho de ter um filho. Só que os anos se passaram, o filho não veio, e agora, além de estéril, os dois já eram idosos. Então eu acredito que eles já não oravam mais para ter um filho. Eu acredito que durante muito tempo eles oravam com muito fervor, com muita determinação. Meu Deus, nós queremos um filho, faz um milagre, cura a esterilidade da minha esposa. Eu tenho certeza que durante muito tempo eles oraram muito pedindo isso. Só que depois que os anos se passaram, eu não acredito, eu não consigo acreditar que anos depois, a ponto deles já estarem idosos, eles continuavam ali em oração. Eu não creio nisso. Eu acho que depois de um tempo, eles entraram naquela fase da aceitação. Olha, Deus sabe de tudo, eu acho que foi melhor a gente não ter, vai que isso tenha sido um livramento, é bom a gente nem tocar nesse assunto, afinal, nós temos outras coisas que Deus fez para nós, né? A gente é feliz mesmo sem um filho e tal. Então, eu não acredito que eles oravam nesta época por um filho. Eles já tinham orado muito, mas como o filho não veio e a idade chegou, então agora
eles já não oravam mais. Essa era a situação deles. Até que um dia, Zacarias, que era sacerdote, entrou no templo para fazer lá o seu serviço, e um anjo apareceu para ele, e o anjo disse para ele: não temas, porque a tua oração, ela foi ouvida. Mas pensa comigo, Zacarias não estava, naquele momento, pedindo por um filho. Ele estava ali no ofício do sacerdócio, então ele não estava pedindo nada para si naquele momento. Que oração foi essa, então, que o anjo falou: olha, Deus ouviu a tua oração e vai dar um filho para vocês? Uma oração antiga. Naquele momento, Zacarias não estava orando, mas ele tinha orado por aquilo durante muito tempo da vida dele. E eu quero dizer uma coisa para você. O céu tem memória. Deus não se esquece das suas orações antigas. Quantos de nós que já vivemos algo semelhante ou estamos vivendo algo parecido? Você pediu muito por algo. Muito. Você orou, você jejuou, você pediu muito algo a Deus. Mas, como você não teve resposta daquilo, então chegou um momento em que você já não orava mais pedindo aquilo. Não é que você tenha desistido daquilo, mas você, até para não se machucar, até para não criar expectativas, até para não se frustrar, chegou um momento em que você já não orava mais por isso. Mas as suas orações antigas, sabe aquela oração que você fez de madrugada, de joelho, no pé da cama, e que você está lembrando agora, porque eu falei, lembrei agora porque você falou. Deus não se esqueceu dessa oração. Sabe aquele dia que você foi humilhado no seu ambiente de trabalho e você não podia nem esboçar a sua tristeza, você foi afrontado, você foi envergonhado, mas você teve que fazer cara de paisagem, você teve que fingir que estava tudo bem, você teve que fingir naturalidade, mas você saiu dali, entrou num banheiro, entrou num quartinho, entrou no carro e você começou a chorar. E chorando você orava a Deus, chorando você falava: meu Deus, que humilhação, que vergonha, olha o que eu estou passando. Você lembrou disso agora porque eu estou falando, mas você nem lembrava disso mais. Deus não se esqueceu dessa oração. Deus tem diante dos seus olhos as orações mais antigas que você fez, os pedidos mais antigos que você fez e que talvez hoje você não faça, porque você já aceitou a vida como ela é. E eu não estou dizendo que tudo que a gente pedir necessariamente a gente vai receber. Mas olha que caso interessante de Zacarias e Isabel. O anjo disse: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Minha oração? Do quê? Não, que você estava pedindo um filho. O filho? Faz muito tempo que eu pedi um filho. Eu já nem quero mais um filho. Ainda quero, mas eu já nem penso em ter um filho. Nem é possível mais. Mas essa oração Deus ouviu e respondeu, e a tua mulher vai engravidar. Foi o que o anjo falou. E eu quero orar por você agora. Mas eu quero convidar você a voltar a orar por projetos antigos. Coisas antigas que você pedia muito a Deus. Eu não sei se era um casamento, eu não sei se era a conversão de um familiar, se é a cura de uma enfermidade. Coisas que você pedia muito a Deus antigamente. E que já faz um tempo que você não inclui mais nas suas orações. Porque o tempo passou, muita coisa aconteceu, e meio que isso já ficou assim, de lado. Volte a orar por isso. Volte a clamar por isso. Inclusive agora, nós vamos orar agora, peça isso agora. Hoje, 6 horas da tarde, todo dia, eu estou fazendo o devocional 6 da manhã, com a oração, para a gente começar o dia já conectado com Deus, mas 6 da tarde eu também faço a oração ao vivo. Vamos orar 6 horas da tarde também. Vamos voltar a orar, a pedir coisas antigas. O céu tem memória. Deus não se esqueceu dos seus pedidos de oração. Vamos voltar a pedir, vamos voltar a alimentar esses sonhos que Deus colocou dentro de você, mas talvez por causa das circunstâncias você meio que, a gente não diz que desistiu, mas no fundo você meio que engavetou, colocou de lado. Deus está nos movendo a orar outra vez por essas coisas antigas, por esses sonhos antigos. Inclusive agora nós vamos orar. Se você quiser, você pode até fazer um pedido de oração aqui nos comentários. Às vezes algo que você há muito tempo não pede, você pode deixar aqui quando terminar.
aqui a nossa transmissão, porque eu me comprometo em orar por cada pedido que vai ser colocado aqui. A palavra de Deus é essa, para nós hoje. João Batista, que foi o filho de Zacarias e Isabel, ele chegou. Inclusive, esse vai ser o assunto de amanhã. O devocional de amanhã tá assim, eu já tenho a palavra, eu já meditei. O devocional de amanhã tá assim, riquíssimo, riquíssimo. Participe, porque vai valer a pena você ouvir isso. Nós vamos falar sobre o nascimento, o que aconteceu quando João Batista nasceu. Teve um tumulto ali quando João Batista nasceu, que a gente vai falar amanhã sobre isso. Mas a palavra de Deus para nós hoje é essa. Volte a orar por sonhos esquecidos, por projetos engavetados. Inclusive, nós vamos orar agora. Feche os seus olhos. Meu Deus, eu quero te agradecer porque a tua palavra nos alimenta. Em o nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado nos dias maus. E eu quero pedir que o Senhor ajude cada um de nós a tirar da gaveta, a tirar do sepulcro os sonhos que nós sepultamos, projetos que o Senhor nos deu, mas devido às dificuldades, ao tempo, a tantas coisas que aconteceram, a gente foi pouco a pouco desistindo disso. Mas assim como o Senhor não se esquece e se lembrou daquele casal, lembra-te também dessa pessoa, meu Deus, que há muito tempo tem orado, tem pedido por algo, mas ela ainda não viu a realização disso. Meu Deus, tem misericórdia e compaixão. Aumenta-nos a fé, porque às vezes a nossa fé é tímida, às vezes a nossa fé é pequena. Então aumenta-nos a fé para que nós possamos continuar perseverando e buscando sonhos antigos que nós engavetamos, mas estamos decididos a resgatá-los agora. Nós vamos voltar a orar por essas coisas, meu Deus. Nós vamos voltar a sonhar essas coisas. E o teu nome vai ser glorificado através disso. Meu Deus, o Senhor lembra da oração que essa pessoa fez. Ela entrou no carro e dirigindo, chorava e orava. Foi no local de trabalho, foi no banheiro de casa, foi no quarto, foi no meio da noite, foi numa madrugada, foi em um hospital. O Senhor lembra daquela oração que ela fez. Assim como o Senhor lembrou-se da oração de Zacarias e de Isabel. Lembra-te de nós também, meu Deus. É isso que te pedimos. Nos dê um dia abençoado, livra-nos de decisões erradas. Não permita que venhamos tomar nenhuma decisão que vai nos trazer sofrimento e prejuízo. Guia os nossos pensamentos e os nossos passos. Nós entregamos este dia em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que assim seja. Amém. Eu fico por aqui, estarei de volta daqui a pouquinho. Meio-dia, o pastor Felipe vai estar fazendo a oração do meio-dia e eu estou às 6 da tarde. 6 da manhã de amanhã, com o devocional. Compartilhe com alguém, convide alguém para entrar nos grupos do WhatsApp, manda essa live para alguém, essa mensagem que vai ficar aqui, porque eu tenho certeza que vai ajudar alguém. E essa é a palavra de Deus para nós hoje. Deus ainda lembra das suas orações antigas. Vamos voltar a orar por coisas que pouco a pouco nós abandonamos. Essa é a direção de Deus para nós. Um bom dia, Deus te abençoe. Se você quiser, você pode deixar aqui um pedido de oração nos comentários.